Então, é meu nome e especialmente aqui em nome do Mário, o fundador do grupo, o G5. Vamos hoje começar então mais uma tertúlia. Hoje temos o nosso convidado, que é o Ricardo. Já conheço o Ricardo, pai desde os 9 anos. Talvez, não é? Ela vai. Enfim, é uma longa história. Mas isso fica para outra altura. Ele começou a estudar esoterismo ao mesmo tempo que eu. Nem mais, nem menos. É verdade ou não foi? É Então isso. já é veterano. Já, Ricardo já anda nisto há muitos anos. Já tem muita experiência. Não é um indivíduo qualquer. De modo nenhum. Então, é tão importante os trânsitos este ano. Alguns trânsitos este ano não vai ser um ano qualquer. Aliás, a chuva que está a cair não é o caso. Porquê? Já vos digo. Vamos ver este mapa. O mapa do ingresso de Neptuno em Carneiro. Está aqui. Foi no dia 26 de janeiro. E reparem o que Neptuno em Carneiro pede. Então, Neptuno em Carneiro, o Neptuno é, na astrologia esotérica, é de facto o regente de paz, mas o Neptuno está ligado à energia da alma, à energia do amor e sabedoria, do amor incondicional. Então, o ingresso de Neptuno em Carneiro pede que o Marte seja utilizado exclusivamente para o autoconhecimento e para a evolução espiritual. Mas, como nós todos sabemos, nós andamos aqui todos, isto é diria, andamos todos no plexo solar, andamos todos na confusão, no conflito, a todos os níveis, desde as pessoas que têm na sociedade convencional, que é os egos mais brilhantes, seja o que for, à confusão, ao conflito, na política, tudo, até ao nível das ideias. Mas o Neptuno entrando em Carneiro, em conjunção com o Saturno está nos resquícios de paz, diz-nos de facto que é uma altura de uma etapa. Para quem sabe mais de teosofia e ciência esotérica, o nosso planeta também é habitado por uma vida que se chama Logos planetário. E então, ele está a propor uma etapa superior da vida planetária que todos utilizemos a nossa capacidade de iniciativa para o autoconhecimento e para a evolução espiritual. Por isso é que o Ricardo hoje vem cá falar, porque ele vai falar das possibilidades de descondicionamento que nós temos dos padrões, mas é assim, o mapa que nós fizemos, não são tendências, nem são probabilidades, nem nada disso. O mapa espelha claramente, é uma espécie de espelho cósmico, através de planetas, estrelas e tudo isso. Espelha o que nós fizemos dentro de nós. Portanto, há sempre a liberdade. Não há uma oposição entre o homem e o universo. Normalmente as pessoas estudam a astrologia, mas depois têm uma ideia muito para que eu sou eu, o universo é eu se tiver força suficiente, isso é um erro. Porque mesmo as pessoas que sabem muito de esoterismo dizem, quando passar para os regentes esotéricos o mapa não tem influência. Não é questão de influência, é questão de sincronicidade. O mapa espelha níveis ou da personalidade ou da alma, mas há uma sincronia. E essa sincronia é por isso que estudo a astrologia, é para um autoconhecimento e evolução espiritual. Então, este Neptuno, conjunto a este Saturno, está-nos a pedir que este Marte, que está conjunto a Plutão, está conjunto ao Sol Aquário, ou seja, é primeiro preciso fazer uma limpeza total de Aquário. Reparem, Marte conjunto a Plutão, os dois regentes conjunto ao Sol, é preciso fazer uma limpeza primeiro deste inconsciente coletivo e pessoal para nós termos esta proposta. Será que todos nós somos capazes de utilizar as nossas iniciativas para o autoconhecimento e para a evolução espiritual? Question mark. É exatamente isto que este mapa nos está a propor. Mas as coisas não ficam por aqui este ano. Porque no dia 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados, o que é que acontece? O Saturno, vamos fazer já a carta de ingresso do Saturno em Carneiro. O dia dos namorados vai um dia muito, diria,
platónico, porque o Saturno está em queda em Carneiro, não é? Claro. E ao segundo ingresso, este ano, de um planeta, e há praticamente uma conjunção perfeita. Reparem, o Neptuno vai para Carneiro, quer dizer, iniciativas ao nível espiritual. Há astrólogos que depois põem um ideal cor-de-rosa, e concretiza os teus sonhos. Pronto, tem que sempre dar uma maneira da personalidade ter uma cenoura à frente do nariz. Mas não é assim. Eu estaria de acordo disso. Se Deus concretiza os teus sonhos, tudo bem. Então, reparem, a chuva que está a fazer é, como deve imaginar, o plano astral da Terra não deve estar muito limpo. Deve ter muito lixo tóxico, não é? Então, esta chuva, Neptuno está ligado a quê? Está ligado ao mar, e, portanto, esta chuva toda é uma chuva de pré-limpeza de tudo o que está a acontecer no plano astral, porque o plano astral está carregadíssimo. Quem é psicólogo e ao coaching, que é o caso do Ricardo, sabe que as nossas mentes estão completamente cheias. Então, esta chuva, e se calhar ela vai se manter até ao dia 20, portanto, o Saturno está conjunto a Neptuno, é um planeta transcendente, que é Neptuno, tem a ver com a vida divina, e o Saturno está a pedir que isto seja posto na Terra. Portanto, é uma conjunção Saturno-Neptuno, e agora vem mais outra coisa, esta conjunção há mais de 6.000 anos que se dava. Tem aqui a tabela, não sei se estão a ver. Estão a ver? Sim, não, talvez. Não, Não estão a ver? a tabela não. A sério, Marisa, ainda bem que falas. Pronto. Então, agora estão a ver o mapa, não é? Mas esta tabela que está aqui, e agora estão a ver a tabela? Este é uma. Então, esta tabela, reparem, este, diria, já não dá mais, no espaço, no span em inglês de 2.000 anos, o que acontece é que a única conjunção de Saturno e Neptuno no grau zero, o grau 0 e o grau 29, são graus muito importantes dos signos. O grau 0 expande a totalidade do potencial do signo. Então, uma conjunção de Saturno e Neptuno em Carneiro é um marco histórico, diria, que é elevar a fasquia de evolução da humanidade. O Neptuno pede que o Marte seja utilizado, Marte, que é capacidade de iniciativa na matéria, seja utilizado para a evolução espiritual e para o autoconhecimento psicológico. Por isso é que o Ricardo está aqui hoje, para nos ajudar nessa tarefa. E o Saturno vai pedir, o Saturno está em queda em Carneiro, portanto, vocês já sabem, têm aprendido com o Mário, já aprenderam as dignidades eles? Sim, não, talvez. Então, o Saturno está em queda em Carneiro, porque o Saturno, Carneiro gosta de agir impulsivamente, mas o Saturno põe regras. Reparem, esta conjunção normalmente está ligada muito à água, ou o oposto, mas neste caso com Neptuno em Carneiro, portanto, esta conjunção que se irá dar no dia 20 de fevereiro é um marco histórico. É mesmo um marco histórico, porque isto é uma proposta para toda a humanidade de levar a fasquia total da consciência. É um marco histórico. Até 20 de fevereiro o tempo vai estar. Neptuno é isto. Neptuno é chuva, rege o Poseidon entre os gregos, e Neptuno entra basicamente nos gregos. Portanto, tudo isto está a acontecer. Tem com a entrada de Neptuno em Carneiro e a dissipação. Reparem que peixe tem a ver com o plano búdico ou com o plano astral. O plano astral é aquilo ao nível pessoal que reflete o plano búdico. Como é que estão as nossas emoções? É a pergunta que eu faço. Mas o ano não fica por aqui. Então, o que é que vai acontecer? E reparem, portanto, nós tivemos o ingresso no dia 14, que é o dia dos namorados, portanto, o Marte vai ser travado, e então o Saturno vai pedir ordens, conjunto, portanto, é uma conjunção que pede
dissolução das estruturas. Portanto, é claro que o Marte a ser utilizado para uma etapa maior, as velhas estruturas, que são estruturas que utilizam o Marte para, sei lá, utilizam o Marte para competição, para a burocracia, tudo isso, elas vão ter que ser dissolvidas. A conjunção Netuno com Saturno traz dissolução das estruturas. Em Tu Carneiro é estás uma aqui nova no etapa. sítio da Loura. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que provavelmente não vão, eventualmente, com o tempo, podem chegar a uma repartição das finanças que estão a meditar, mas pronto. Com o tempo as coisas vão lá. É tudo calma, mas a proposta é essa. Então vamos para o terceiro mapa, porque a aula de hoje vai ser comprida. E o terceiro mapa é o mapa, é uma bomba. Pronto, se calhar não estou a utilizar as palavras mais adequadas, mas é um momento, novamente, muitíssimo grande em termos da evolução planetária. Então, o ingresso dos Gêmeos, de Urano em Gêmeos, que se dá de 84 a 84 anos, mas este é um ingresso também especial. Porquê? Porque se vocês repararem o mapa, e agora não vou dizer nada, qual é a característica fora do comum? Qual é a proposta do Urano em Gêmeos? A proposta do Urano em Gêmeos é que a libertação do Mercúrio, porque o Mercúrio é o regente de Gêmeos, ao nível, diria, de signos pessoais e de Virgem, o Mercúrio tende-nos a controlar a nossa vida. Ou porque prever, ou tendências, ou isso, mas isto tudo agora, o Urano vai libertar a humanidade da mente concreta. O papel superior de Gêmeos é estabelecer a ponte entre a mente concreta e a mente superior, não é? E reparem, ele surge conjunto ao regente esotérico de Gêmeos, que é Vênus. Portanto, isto é uma proposta para toda a gente, no fundo, os especialistas, os influencers, youtubers e analistas e tudo mais, não sei o quê, que vêm só arranjar forma de nos tirar mais dinheiro e confundir as ideias. O Urano, conjunto a Vênus, está-nos a pedir que nós aceitemos a intuição, aceitemos a mente superior. Por isso é que nos temos de condicionar e livrar de tudo o que está ao nível da mente inferior. Por isso é que o Ricardo está cá hoje para nos dar uma ajuda nesse sentido. Reparem, este é 26 de abril. Portanto, quem é muito regido pela mente concreta, no fundo é uma forma de aprisionamento, ou seja, o Mercúrio está muito perto do Sol. Portanto, as tentativas de análise lógica, tanto da astrologia como qualquer ciência, portanto, com este trânsito, essas coisas, o Urano pede a libertação da mente inferior, aqui conjunta a Vênus. Reparem, teremos mais tempo a ver estes mapas, mas reparem a quantidade de planetas que estão aqui todos em Carneiro. Ou seja, Quirón, Mercúrio, Marte, Saturno, Neptuno, a propor que nós tenhamos iniciativas, mas para descobrir Carneiro é a mente superior. É a mente superior, é o plano mental cósmico, é aquilo que está, de facto, que vem à matéria. Mas podíamos estar muito mais tempo nisso, mas hoje temos ainda coisas para apresentar. Reparem o que é que vai acontecer. No dia 20 de julho, ora, reparem bem o mapa que vão ter. Eu vou pôr 20 de julho para o meio-dia. Reparem o que é que vão ter. Meio-dia. Ou seja, o que é que vai acontecer? Foi em Lisboa ou Benavente? Reparem, o número 4 está sempre ligado a trazer para a matéria toda uma proposta espiritual. O 4 é a base de uma pirâmide, o 4 é o número dos elementos, diria mesmo atómicos, que entram na composição de tudo que é físico. E reparem, temos Júpiter no grau 4, Urano no grau 4, o Saturno não está no grau 4, mas é o único. Temos o Plutão no grau 4
e temos um Neptuno, onde é que ele está? No grau 4. Portanto, reparem que há aqui um papagaio, um kite, já vimos que as figuras têm muito poder, portanto é o Plutão em Aquário. O Plutão está a fazer a limpeza de tudo o que é grupal, cá está ele. E temos aqui um trígono de ar, ou seja, o trígono entre Plutão e Urano favorece grandes transformações a nível social, de ideias, todas as transformações que são permitidas. Depois temos aqui todo este Neptuno que está a fazer um sextil a Urano, que está por sua vez a fazer um sextil ao Sol, que está em Câncer. Reparem, há aqui um retângulo místico, isto dá uma brutal, brutal transformação total e de integração destas novas propostas. Portanto, resumindo e concluindo, nós estamos no dialbar, claramente, de uma transição completa. Para quem estuda ciência esotérica e teosofia, é como se o logos planetário, ou seja, a vida maior que expressa-se através deste planeta, vai subir uma etapa e todos nós, sendo mónadas e seres, a evolução, por, diria, inerência, vamos todos arrastados e estas são as propostas planetárias. Então, eu não faço previsões, a astrologia humanista e transpessoal a tentação é a previsão, mas a partida quem não fizer o trabalho de transmutar as emoções no autoconhecimento e evolução espiritual vai ter problemas, porque há uma espécie de blindagem. Quem ficar muito preso à mente concreta, ao determinismo, causalismo, fatalismo, a coisa também não vai correr bem, porque o Mercúrio, conjunto a Vênus, Urano entra em Gêmeos, conjunto a Vênus, que é o regente esotérico, está a pedir um aumento de todo esse potencial. Previsões não se façam, mas das duas uma. Ou fazemos claramente um alto trabalho interior, de reflexão pessoal e de autoconhecimento e de libertação tanto das cargas emocionais e mentais, ou então a coisa vai ficar um bocado difícil, porque se nós se temos muitos livros, muitas coisas atrás, estou a dar o exemplo de livros, mas já é difícil manter o equilíbrio com tudo isto, ou seja, se temos que correr a grande velocidade, nos estatelamos. Portanto, tudo isto são grandes, grandes propostas planetárias, que é óbvio, pronto, não estou a pensar que de um dia para o outro o Putin, o Trump e todos estejam de mãos dadas a meditar pelo desarmamento do mundo, não é? Mas é claro que o Saturno conjunto a Neptuno no grau zero, vai ser uma grande, só isso é uma grande transição planetária. Mas o ingresso do Urano em Gêmeos vai ser outra grande transição planetária e tudo isto até 20 de julho vai ser grandes propostas. Reparem, a conjunção Saturno-Neptuno há mais de 6.000 anos que não estava no grau zero. Portanto, perante isto, nós só temos que fazer um trabalho interior espiritual e, de facto, é isso que temos que fazer. Temos a sorte, entre aspas, ou o karma, de saber astrologia, porque quem mesmo sabe de esoterismo não sabendo astrologia, sempre um bocado ao Deus dar. E é nesse sentido hoje que eu trouxe aqui o meu amigo Ricardo, para ele é terapeuta, Ricardo, quer explicar o que é que tu fazes melhor aqui? Olá, antes de mais, boa noite, eu depois já me apresento. Quando fizer a apresentação que tenho para fazer, acho que é mais fácil. Deixa-me só, aquilo que gostava de dizer em função do trabalho interior que temos de fazer, do determinismo. Citava só o atual Dalai Lama, que ele diz que ninguém nasce sob uma má estrela. Há pessoas que não sabem ler o mapa dos céus. Portanto, cabe a cada um de nós, independentemente destas conjugações todas, cabe a cada um de nós saber fazer o nosso trabalho, como disseste muito bem, e pronto, é nesse sentido que eu gostaria de vos falar um pouco. Não sei, posso compartilhar já e avançar? Claro, sim. Ok. Pronto, e só para antes dizeres que o pessoal, dia 21, tem o almoço. Esse almoço já com o Marte
com Neptuno e Marte, portanto, não pode haver grandes comezanas, grandes nem carniças, nem beber, porque o pessoal estica-se sempre. E no final, como sempre, o António paga as sobremesas. Pronto. Podes, Ricardo, podes começar. Ok. Pronto. Então, agora, mais uma vez, para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Ricardo. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Pedro e ao Mário o convite e a todos vocês por disporem do vosso tempo para estarem aqui presentes. E estarem presentes, por si só, para mim, é um excelente presente. Eu sou coach com formação avançada em programação neurolinguística, que, para quem não faz ideia do que se trata, é uma metodologia baseada no estudo das estruturas mentais, que oferece técnicas especiais para ajudar de forma eficiente alguém a mudar as suas crenças limitantes para crenças favoráveis que impliquem confiança no futuro, um sentimento de capacidade, de responsabilidade, um senso de valor e de pertença. E refiro a programação neurolinguística porque esse estudo e prática aprofundados têm permitido tornar uma versão melhorada de mim mesmo. Versão essa que anseia contribuir para que todos possam aceder a esse mundo de recursos internos e de possibilidades, diria, infinitas, sentindo-se mais realizados e capacitados para enfrentar desafios, os desafios que a vida sabiamente nos coloca. E desde muito novo, e curiosamente esse percurso inicial foi na companhia do Pedro, que me interessei por temas relacionados com espiritualidade, mas sempre numa perspectiva de combinar e sintetizar os desenvolvimentos científicos, as abordagens filosóficas, psicológicas e, naturalmente, a riqueza dos ensinamentos espirituais transmitidos ao longo das eras. Já está, a apresentação. Inspirar. Inspirar deriva do latim inspirare. Inspirare significa respirar, implica para dentro. Sentirmos-nos inspirados, sermos inspiradores. Para hoje, e com o mote o poder de decidir, o poder de ser, tenho um objetivo. É que no final desta apresentação nos sintamos inspirados por nos termos de alguma forma conectado com a essência do nosso ser, tornado fluido o nosso fazer e termos aprofundado e expandido a nossa consciência. Sabem o que é isto? Isto é uma placa de um computador, mostrando os vários circuitos por onde circulam os sinais elétricos que permitem a transmissão de informação. Na prática, não é isto que se vê acontecer, mas qualquer coisa como isto. Algo menos espetacular, mais físico, digamos assim. E quando algum destes componentes físicos se danifica, provavelmente no seu todo, ou pelo menos algumas das suas funções, deixarão de funcionar. No nosso cérebro também existem milhares de circuitos que são percorridos por milhares de sinais elétricos que não vemos, mas que transmitem igualmente informação. E tal como no computador, o cérebro tem uma imagem muito física, com uma aparência estranha e uma consistência gelatinosa. Só que, ao contrário do computador, que se alterarmos as instruções que lhe damos, a programação, os seus componentes, a estrutura física não se altera, o cérebro, quando repetimos comportamentos, quando há um reforço de aprendizagem, a sua forma é alterada. E como é que é transmitida a informação do cérebro no sistema nervoso? É através daquilo que todos nós temos chamadas neurónios, que comunicam através de si, através de sinapses, podendo cada um receber informação de milhares de sinapses. O cérebro mantém em média 86 mil milhões de neurónios, entre os quais estabelecem trilhões de ligações, como podem imaginar. E ao interligarem-se, os neurónios organizam-se em grupos que disparam, é o termo técnico, em conjunto, estabelecendo ligações neuronais. Novos factos, novas aprendizagens, novas sinapses, ou seja, cada vez
que adquirimos novas aprendizagens ou alteramos hábitos, a comunicação entre neurónios é fortalecida. Está aqui um exemplo. Isto, salvo erro, foi uma imagem, monitorização de ouvido de uma pessoa que estava a aprender a tocar um instrumento musical. Isto são neurónios, são ligações entre os neurónios. Isto é antes do treino. A imagiologia, antes do treino. Após 2 semanas de treino, os mesmos neurónios, há caminhos que eram tenos e que começam agora a formar-se. Após 2 meses de treinos, há todo um emaranhado, toda uma rede de ligações. Isto o que é que permite? Permite que haja uma poupança de energia, porque o cérebro, se nós treinamos as coisas, ele arranja formas de facilitar o trabalho. É como os caminhos feitos na montanha pelo facto de serem percorridos diariamente pelo pastor, pelo rebanho. Querem ver na prática um exemplo de redes neuronais já estabelecidas nos nossos cérebros? Muito bem. Então vamos fazer um exercício muito simples. Eu não estou a ver-vos, só estou a ver algumas pessoas, mas É isso. estejam à vontade. Eu não preciso de vos ver, desde que façam e que seja útil para vós, é o que Não, importa. se interromperes o compartilhamento, vês toda a gente. Se Uh, agora, sim, mas se não interromper o comportamento, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. é? Porque eu não preciso. Não. Um exemplo muito simples das redes neuronais que já estão estabelecidas nos vossos e no meu cérebro também. Peço-vos que coloquem as mãos ao nível do peito, uma à frente e outra atrás. Ok? Assim, portanto, uma à frente e outra atrás. E o que vos vou pedir é que façam este movimento circular. Não, Vítor, Mário, perdão, uma à frente e outra atrás. Tem uma à frente e outra atrás. Espera aí, não estou a perceber. Se puserem os vossos. Não estão a ver a minha imagem? Estamos. Não, portanto, uma à frente e outra atrás, ok? Está uma à frente e outra atrás. E é só rodar, fazer um movimento de uma e de outra, como se estivessem a rodar os pedais de um triciclo ou de uma bicicleta. Ok? E quando eu vos disser, uma das mãos vai continuar a andar no mesmo sentido e a outra vai inverter o sentido, mantendo. Hã? Atrofio, não é? É difícil isso. É difícil. Pronto. Isto tudo para explicar o quê? Quando nós aprendemos a andar, por exemplo, nós avançamos um pé e depois o outro. Não um pé para a frente e o outro para trás. O facto de existirem circuitos neuronais que, pelo reforço da aprendizagem, foram sendo criados fisicamente, permite que a execução de determinado movimento resulte, como eu disse atrás, num ganho energético quando temos de o executar. E isto conduz-nos ao tema da neuroplasticidade. Já ouviram falar? Quando aprendemos algo novo, estamos, na realidade, a alterar a forma do nosso cérebro. Até há algumas décadas pensava-se que o cérebro era imutável. Assim como nascíamos com uma determinada configuração e era sempre a mesma configuração. Sabemos agora que o cérebro é plástico, ou seja, é flexível, moldável, tem a capacidade de se alterar conforme as circunstâncias. E quando um dos cérebros mais famosos do século XX, o de Albert Einstein, foi examinado, não revelou o segredo do seu gênio, mas mostrou que a região dedicada aos dedos da mão esquerda se tinha expandido, formando uma dobra gigante no córtex denominado símbolo ômega. Sabem porquê? Graças à paixão menos conhecida que tinha por tocar violino. Ele é um exímio tocador, executante de violino. E esta dobra aumenta de tamanho nos violinistas com muitas horas de prática, que desenvolvem uma destreza fina nos dedos da mão esquerda. Já os pianistas, curiosamente, desenvolvem este símbolo ômega em ambos os hemisférios, uma vez que utilizam as duas mãos para fazer movimentos finos detalhados. Vamos agora passar para temas mais subjetivos. Não é que sejam mais ou menos importantes que os anteriores, pois, como sabemos, a matéria é energia numa forma condensada, tal como a energia é matéria subtilizada.
E comecemos pela nossa percepção da realidade. A psicologia define-a como o processo através do qual a estimulação sensorial é traduzida em experiência organizada. Ou seja, é a representação que fazemos das coisas com base na informação e respectiva interpretação do que nos chega pelos órgãos dos sentidos. A interpretação essa que é influenciada pela nossa experiência de vida, a nossa bagagem pessoal, as nossas crenças e a nossa atitude, que atuam como filtros que condicionam a forma como vemos o mundo e a forma como sentimos aquilo que percepcionamos. Por isso, nós vemos o mundo não exatamente como ele é, mas como nós o interpretamos. A isto acresce o facto do cérebro não distinguir o que é real do que é imaginação. Se estivermos no cinema e de repente um tubarão salta da água, assustamos. Mas ele não está ali, nem nunca vai sair do ecrã. Mais, o cérebro constrói a sua interpretação da realidade à medida que esta se lhe vai dando a conhecer. Querem ver um exemplo? O João ia a caminho da escola. Estava preocupado com a aula de matemática. Não tinha a certeza de conseguir controlar a turma novamente. A verdade é que isso não fazia parte das funções de um auxiliar de educação. Em que é que pensaram primeiro? Que o João era um aluno preocupado com a aula de matemática, certo? Depois que era professor, pois o seu receio era como controlar a turma. Finalmente percebem que o João era afinal auxiliar de educação. À medida que vamos lendo, ou ouvindo uma história, ou assistindo ao desenrolar de uma cena, vamos criando a nossa própria imagem mental e experiência emocional do acontecimento. O cérebro baseia-se muito em probabilidades, tendo tendência para interpretar a situação de acordo com o padrão mais comum ou com o qual está mais familiarizado. O que significa que quanto mais abertos estivermos a relativizar o que percepcionamos, mais flexíveis e adaptáveis se tornam os nossos cérebros para atribuírem outra interpretação, ou seja, um significado novo à situação. E peço-vos que retenham esta ideia de conseguirmos atribuir novos significados. Já vão ver a utilidade disto. Um exemplo prático. Peço-vos que se coloquem de pé. Peço-vos este exercíciozinho que se coloquem de pé. Eu não preciso vos ver, é só que cada um faz É. de pé, que é para ajudar agora a digestão. Vá lá. E se afastem para que o vosso braço esquerdo esticado não toque em nada à vossa frente, no lado esquerdo e atrás. Se tivessem que rodar, pronto, tudo bem. Desde que haja espaço e que não toquem em nada atrás. E então, o que vos vou pedir é que estiquem precisamente o braço esquerdo, mantendo-se aí, mantém o braço esquerdo, e que, olhando para a mão esquerda, rodem, 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 rodem para trás, rodem para o lado, rodem para trás, não, sem mudar, sem mexer, as pernas ficam fixas, é só rodar o tronco. E vejam até o máximo onde conseguem ir. Arranjem uma referência, dizem, olha, consegui ir até este ponto, uma estante, seja o que for. Marquem aí e retenham essa imagem até onde conseguiram ir. Muito bem. Pronto. Podem voltar à vossa posição, fiquem de pé novamente. E agora vou-vos pedir que fechem os olhos, que inspirem e expirem profundamente. Isso. E sem mexer o corpo, permanecendo imóveis durante o tempo todo, peço-vos que mentalmente visualizem o movimento que fizeram. Portanto, tem o braço esquerdo esticado, isto só em termos de imaginação. O corpo permanece imóvel e vão seguir o movimento, acompanhar a mão, vão seguir até atrás, vão chegar ao ponto até onde conseguiram, e porque isto é uma questão de imaginação, vão avançar mais 10 centímetros ou um palmo para além desse ponto. Muito bem. Podem abrir os olhos, voltar ao momento presente. Agora vou-vos pedir que façam um movimento inicial. Estiquem o vosso braço esquerdo e rodem com os olhos abertos, como fizeram inicialmente. Rodem, acompanhem e vejam até onde conseguem ir.
E então, o que é que aconteceu? A maioria de vós conseguiram ir mais do que gostava de vos ouvir. Posso falar para mim, não Bem posso falar mais. para outros, mas eu consegui mais, Mas conseguiste mais, mais ou não? sim, consegui muito mais. Conseguiste ir muito mais. Pronto. Ou seja, é, o que se passa aqui é que o facto de eu não vos ter explicado o que é que iam fazer, não se autocondicionaram. Porque se eu vos dissesse, agora vão esticar o braço, vão fazer o movimento, depois vão vê-lo mentalmente e vão conseguir ir mais além. O vosso cérebro, como já sabe até qual é o limite razoável para não terem nenhuma ruptura, para não terem nenhuma lesão, a partir do momento em que eu vos dissesse, depois vão ver que vão conseguir ir mais além, autossabotavam-se. Diriam, não, então agora sem aquecimento, sem nada, porque é que eu ia ir mais além? Ou seja, a forma como vemos mentalmente as coisas ou não as vemos determina a maneira como reagimos ou respondemos, ou seja, o nosso comportamento. Existe uma tríade que se retroalimenta: pensamento, sentimento, comportamento. O nosso pensamento vai influenciar aquilo que é o nosso sentimento e as emoções que vivemos em determinado momento. Ao mudar a forma de ver as coisas, mudamos o que estamos a sentir. Por exemplo, alguém que respeitamos diz-nos que o nosso melhor amigo ou amiga nos é desleal e anda a falar mal de nós nas nossas costas. Sentimos perplexidade, desilusão, tristeza, etc. Até que a pessoa nos relembra que é dia 1 de Abril e que nos pregou uma partida. Quando mudamos o pensamento, alteramos o sentimento. E o nosso sentimento vai influenciar as nossas ações, aquilo que será o nosso comportamento. Daí a importância de termos consciência, de termos a atenção bem desperta para fazer ajustes e adequar a nossa atitude. E ao fazê-lo, passamos a pensar de forma diferente, a sentir coisas diferentes e a agir de modo diferente, obtendo novos resultados. Ora, aos sentimentos estão associadas as emoções, e sobre estas, ou melhor, como lidar com elas, escolhi, por serem tão comuns no nosso dia, apenas dois aspectos que considero bastante importantes. O primeiro, Mas é que diz, são, desculpa, o é que é que que são? são. O primeiro é o chamado sequestro emocional ou sequestro da amígdala. Perante um ataque ou um evento percepcionado como uma ameaça, há uma reação fisiológica, que é a tão conhecida resposta de luta ou fuga ou bloqueio. Notem que um evento percepcionado como uma ameaça pode ser o medo de podermos vir a ser assaltados, uma discussão mais acesa, uma contrariedade, qualquer uma dessas coisas. Tomemos como exemplo um estímulo visual. Imaginem que alguém vos coloca uma aranha de borracha suficientemente ameaçadora no vosso ombro. Inicialmente, o estímulo é transmitido ao tálamo. Funciona como um retransmissor em que envia a transmissão para o córtex visual, é a parte racional e analítica, e para a amígdala, a parte mais primitiva e emocional. Acontece que o caminho para a amígdala é mais curto e mais rápido, o que lhe permite reagir em milésimos de segundo, antecipando-se à resposta do córtex mais lenta, devido aos vários processos de transmissão, processamento, interpretação. Este mecanismo está desenhado para nos proteger. No nível primário da nossa evolução, a sua finalidade era garantir a sobrevivência do indivíduo. E isto continua a funcionar nos nossos dias. Por exemplo, se colocamos o pé na passadeira, surge um carro e temos a reação instintiva que nos leva a dar um salto, evitando ser atropelados, ótimo. A amígdala cumpriu a sua função. O problema acontece quando, não estando nós verdadeiramente em perigo de vida, a atividade da amígdala sequestra a situação, sobrepondo-se à nossa capacidade de raciocínio e discernimento, passando a dominar a própria mente, que começa a imaginar e a validar o pior. E como é que podemos minimizar a ocorrência dos sequestros emocionais, que é o termo técnico para quando nos salta ou está prestes a saltar-nos a tampa? Numa situação de stress, assim que começamos a sentir o medo,
ou a angústia a invadir-nos o corpo, ou a sentir-nos a entrar em ebulição, fazermos o que chamo e faço frequentemente, com muito bons resultados, a técnica 1, 2, 3. É muito simples. 1. Inspiro fundo e expiro lentamente. 2. Inspiro novamente e ao expirar observo o que estou a sentir. Onde? Em que zona do corpo é que se faz sentir? É na barriga? É no peito? É na garganta? É na cabeça? 3. Inspiro para essa zona, envolvendo-a gentilmente e na expiração como que me afasto dela, simplesmente observando-a sem querer alterar nada. E continuo a inspirar e a expirar conscientemente, explorando as sensações, observando a sua intensidade. Repito, sem querer mudar nada, simplesmente observando. Revendo o processo. Inspiro uma vez e expiro, simplesmente. A segunda inspiro e ao expirar observo o que estou a sentir. Em que zona do corpo é que se faz sentir. 3. Inspiro para essa zona, envolvo-a e na expiração como que me afasto dela, simplesmente observando-a, sem querer alterar nada. E é aí que a magia acontece. A magia de sermos livres de escolher como agir, a magia de deixarmos de ser escravos de padrões comportamentais indesejados que tanto nos condicionam. Como descreveu o Viktor Frankl, um neuropsiquiatra, filósofo e sobrevivente a 3 campos de concentração, entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço reside o nosso poder de escolher a nossa resposta. É da nossa resposta que dependem o nosso crescimento e a nossa liberdade. É fácil? Não. É possível? Sim. Mas é preciso prática, treino. E não esperar por grandes stresses para pôr isto em prática. Sem treino, se a pressão for muito elevada, dificilmente conseguimos que isto seja efetivo. Mais fácil é quando surgirem pequenos contratempos, aproveitá-los para nos exercitarmos, reforçando novos caminhos neuronais que nos ofereçam saídas mais saudáveis e equilibradas. Por exemplo, quando sentimos medo de algo que antevemos como uma ameaça, ou quando começamos a ferver porque um chico esperto nos ultrapassa e se mete indevidamente à nossa frente. Exemplos, e eles não faltam para podermos exercitar. O outro aspecto que quero abordar Pois. relativamente às emoções, o outro segundo aspecto, muito comum, é o seguinte. Em condições normais, quando somos bebés e expressamos dor, o que é que recebemos? Amor. Se sente algo incómodo, fome, frio, calor, fralda suja, o que é que faz o bebê para comunicar que está a sentir dor? Chora. E ao chorar, recebe atenção, carinho, afeto, amor. Ou seja, a partir da dor, recebe aquilo que é mais importante para o ser humano: amor. O problema é que, em muitos de nós, fruto de vivências várias, prevalece esta distorção de que dor é igual a amor. É um mecanismo, passa a ser um mecanismo compulsivo. Como se, ao mostrá-la a dor, alguém irá aparecer ou algo vai acontecer para mitigar o problema. A dor passa assim a ser um mecanismo, uma estratégia automática. E a verdade é que qualquer um de nós se vê, em determinados momentos, num estado de vítima. É normal. A diferença é o tempo que cada um, consciente ou inconscientemente, fica nesse modo de vitimização. Se queremos realmente sair desse estado em que continuadamente produzimos dor para alimentar o corpo de dor, em vez desta pergunta, why me, porque eu, fazer a nós próprios estas 3 perguntas. Em que estou a focar-me? Que significado estou a atribuir a isto? E o que vou fazer com isto? E já vão ver a razão destas perguntas específicas. Vamos então explorar esta ferramenta que é o poder transformador das perguntas. Se olharmos para uma linha temporal que corresponda à nossa vida, vemos que abrange 3 grandes momentos: o passado, o presente e o futuro. Embora a nossa vida passe por estes 3 grandes momentos, o único momento que verdadeiramente existe é o agora.
É aquele em que estamos neste momento, o presente. O que eu disse há 2 minutos já não existe, no sentido em que não posso mudar o que disse. E o que vou dizer mais à frente ainda não existe. Não sabem o que vou dizer. Nem eu. O único momento que temos e em que podemos agir é o presente. E grande parte das pessoas passa 90% da vida em dois momentos que não existem: o passado e o futuro. E muitas ainda vivem com sentimento de culpa relativamente ao que aconteceu no passado, ou com um sentimento de medo do que poderá acontecer no futuro. A maioria das pessoas encara o passado com culpa quanto ao que fizeram ou deixaram de fazer. Já repararam na expressão, e é aqui que entra a linguística, tenho pena de não ter feito, ou tenho pena de ter feito isto ou aquilo. A utilização da palavra pena é como se estivessem a cumprir uma pena, uma punição por algo de que se sentem culpados. E veem o futuro com medo, o medo da incerteza, o que cria ansiedade, pânico, bloqueio até, por começarem a viver e sentir já hoje aquilo que ainda não aconteceu e poderá nem vir a acontecer. Não é que não possamos andar para trás e recordar o passado, ou andar para a frente e planear produtivamente o futuro. Precisamos é de tomar consciência quando nos envolvemos em narrativas, hábitos ou ideias pouco saudáveis sobre o passado e o futuro. E nesse momento, no momento em que tomamos consciência desses pensamentos ruminantes, deixamos-los ir e voltamos ao aqui e agora, ao momento presente. E o que é que isto tem a ver com perguntas? Tudo. Porque são as perguntas que fazemos e a capacidade de termos consciência delas que nos vão permitir agir de forma diferente. E estas perguntas poderosas no seu efeito têm características muito simples, orientadas para o futuro e para a ação. Olhamos para o futuro e pensamos no que podemos fazer, com foco na solução e não no problema. Reparem, a nossa mente está desenhada para realizar aquilo que nela colocamos. Então, se pensamos, por que é que eu não consigo fazer isto? O que a nossa mente faz é procurar a razão de não conseguirmos sempre a remoer na causa possível do problema. E o que nós queremos é que a mente se foque na solução. Lembram-se da tríade? Pensamento, sentimento, comportamento, são as perguntas que fazemos e a intenção que está por trás delas que nos vão levar a sentir uma determinada emoção. E é essa emoção que vai ser o combustível que nos permitirá agir de determinada forma. Não se esqueçam, a mente está desenhada para concretizar aquilo que nela colocamos. Os pensamentos são como as sementes que depositamos num solo fértil, que é o nosso cérebro, e o que plantamos floresce. As perguntas são simplesmente as sementes. Então, coisas práticas. Sempre que surge uma situação desafiante, perguntar o quê em vez do porquê. Em vez do típico porquê é que eu não sou capaz, é porquê é que comigo é sempre assim, perguntar que ação vou tomar, o que ou que posso aprender para melhorar. 2, colocar o foco na solução e não no problema. Em que me posso focar para ter um melhor resultado. E não significa que obtenham a resposta de imediato. Mas ao formularem a pergunta, a resposta pode vir num momento mais à frente ou num momento imediato. Isso é indiferente. Essa não é a questão. Atribuir um significado positivo ao acontecimento. Que outro significado posso atribuir a esta situação que me proporciona uma melhor experiência? E passamos da vitimização e da impotência para o mundo da possibilidade. Aquilo que pode ser diferente. E ao mudar o significado que estávamos a dar ao acontecimento, alteramos o estado emocional, que, por sua vez, nos vai permitir entrar em ação com mais confiança Sempre que surge uma situação. e possibilidades. E à semelhança do treino necessário para evitar os sequestros emocionais, que falei ainda há pouco, isto só funciona se praticarmos, se criarmos hábitos de pensamento consistentes. Para tal, o ideal é começarmos a pôr isto em prática nas situações corriqueiras, mais ou menos desafiantes, com as quais nos deparamos no dia a dia. Pois é nesse laboratório
que são as nossas vivências diárias, que ocorre a verdadeira transformação nas nossas vidas. E se queremos agir de forma responsável, tal implica que façamos uso de um poder que é nosso por direito e que tantas vezes ignoramos, que é o poder de escolher, de tomar decisões. E o que é uma decisão? Uma decisão implica focar em algo que queremos fazer, eliminar outras opções e agir. Existe um antes e um depois de uma decisão comprometida e irreversível. E uma decisão só é realmente uma decisão quando é seguida de ação. Por exemplo, se eu decidir beber água porque tenho sede e não agir e levar o copo de água, vou continuar com sede. E todos os dias e a toda a hora, de forma consciente ou inconsciente, tomamos três decisões. E ao tomarmos consciência delas e aplicando-as de forma consistente, podemos melhorar muito a nossa qualidade de vida. Quais são essas três decisões? A primeira decisão é o foco. Há sempre um momento em que decidimos aquilo em que nos vamos focar. Podemos decidir focar-nos na crise, no medo, na insegurança, ou seja, no problema. Ou então decidirmos focar-nos na adaptação, em adquirir novos conhecimentos, ferramentas para nos sentirmos melhor e mais capacitados para lidar com qualquer situação. E aí focamos na solução. Aquilo em que nos focamos expande-se. É como uma lupa. A energia segue o pensamento, ou se preferirem, como um ímã. Atraímos aquilo em que nos focamos. Por isso, temos de nos focar para onde queremos ir e não para onde não queremos. A segunda decisão diz respeito ao significado. Àquilo em que nos focamos e atribuímos determinado sentido. Lembram-se da partida do dia 1 de Abril e do amigo supostamente desleal que vos falei há pouco. A partir do momento em que atribuímos um significado a um acontecimento, este torna-se o significado. E é esse significado que vai limitar ou ampliar a vida da pessoa que viveu o acontecimento. E basta alterar uma palavra para mudar o significado de um acontecimento. Isto está a acontecer a mim ou isto está a acontecer para mim? Para eu poder aprender algo, evoluir, crescer. Nada tem um significado, tudo tem o significado que nós lhe atribuímos. A terceira decisão é entrarmos em ação. O que é que eu vou fazer com este acontecimento? Que ação vou tomar? Perante esta situação, qual é a melhor coisa a fazer? Em suma, aquilo que consistentemente decidimos em cada dia tem a ver com o nosso foco, com o significado que lhe atribuímos e com as nossas ações. E se há dias em que tudo corre bem, tudo flui, há outros em que temos a experiência oposta, em que todas as portas se fecham e que tudo o que fazemos não resulta, ou pior, dá mau resultado. Qual é a diferença se somos a mesma pessoa, potencialmente temos os mesmos recursos à nossa disposição? Independentemente da causa kármica, astrológica, aquilo que possa ser, a diferença no final é que há estados habilitadores, confiança, amor, força interior, alegria, crença positiva, que originam um forte poder pessoal, e outros limitadores, confusão, depressão, medo, ansiedade, tristeza, frustração, que nos deixam impotentes. E a maioria dos estados em que entramos, estados emocionais em que entramos e saímos, acontece sem qualquer ordem consciente da nossa parte. Vemos algo e reagimos a isso entrando num determinado estado. E como vimos, pode ser um estado com muitos recursos e útil, ou um estado limitador. E se conseguíssemos criar o estado que pretendemos, mais dinâmico, adequado, com maior quantidade de recursos disponíveis? Pois isso é possível. Mas primeiro precisamos saber o que é que pode criar um estado. Um Estado tem dois componentes principais. O primeiro engloba as nossas representações internas, ou seja,
Relativamente à situação que estamos a experienciar, o que imaginamos e como imaginamos, o que dizemos e como o dizemos internamente, novamente, onde nos focamos e qual o significado que atribuímos. Voltando ao exemplo da partida do dia 1 de Abril, à medida que a pessoa nos fala sobre a deslealdade do nosso melhor amigo, o que imaginamos, o significado que lhe atribuímos e o diálogo interno que mantemos criam o estado em que ficamos. O outro componente que influencia o nosso estado é a nossa fisiologia, que engloba aspectos como a nossa postura, a nossa bioquímica, como respiramos, a tensão muscular, etc. Voltando novamente ao caso anterior, à medida que pensamos como é que é possível alguém que se dizia tão nosso amigo fazer uma coisa destas, é fácil imaginar como a nossa postura ficará mais tensa, a respiração e o ritmo cardíaco alterados, certo? E isso também contribui para o nosso estado, o que, por sua vez, produz e determina o tipo de comportamento que produzimos. Ok? Resumindo, a representação interna e a fisiologia trabalham juntas num circuito fechado. Qualquer coisa que afete uma, afetará automaticamente a outra, criando em conjunto o estado em que nos encontramos, e o estado em que nos encontramos determina o tipo de comportamento que produzimos. Obviamente, mesmo no nosso melhor estado, nós nem sempre produzimos os resultados que desejamos. Pode haver outros fatores em jogo, mas uma coisa é certa: quando criamos o estado apropriado, criamos a maior possibilidade efetiva de utilizar todos os nossos recursos com eficácia. Como dizia o Pedro ainda há pouco, fazemos o nosso trabalho interno. Deixei quase para o fim um tema que considero absolutamente indispensável para podermos evoluir em vez de sabotarmos o processo de autodesenvolvimento. E refiro-me à compaixão por associação à autocompaixão. Vejamos, ter compaixão pelo outro é não ficarmos indiferentes perante o seu sofrimento, dificuldades, sentirmos um desejo carinhoso de ajudar, de alguma maneira, a pessoa ou pessoas em sofrimento, oferecendo a compreensão e bondade mesmo quando comete erros ou não atinge os seus objetivos, em vez de os julgar, seja de que forma. Autocompaixão implica agir da mesma forma connosco próprios. Quando estamos a atravessar um momento difícil ou quando nos apercebemos de algo em nós que não gostamos. Em vez de ignorarmos a nossa dor com frieza, fazemos uma pausa e dizemos a nós próprios: esta situação é dura e difícil. Como posso reconfortar-me e cuidar de mim neste momento? Em vez de nos julgarmos e criticarmos impiedosamente pelas nossas falhas, ditas falhas, desenvolver autocompaixão consiste em sermos bondosos e compreensivos quando confrontados com as tais falhas. As coisas nem sempre acontecem como nós gostaríamos. Acontece com todos. Quanto mais abrirmos o coração para esta realidade, em vez de estarmos sempre a lutar contra ela, ou muitas vezes a lutar contra ela, mais capazes seremos de ser autocompassivos e compassivos para com os outros. É bom sentir um abraço. E às vezes precisamos de nos abraçar a nós próprios. Como disse alguém, em dias de grande escuridão, precisamos de ser nós próprios a luz que nos ilumina. Proponho-vos um último exercício. Não é? Diz, desculpa? É muito simples. Peço-vos que fechem os olhos. Inspira e expira algumas vezes, de forma lenta e profunda, ao teu ritmo. Imagina agora que estás frente a um espelho em que vês a tua imagem refletida. E como por magia, lentamente, essa imagem transforma-se numa imagem que tenhas de ti quando eras uma criança.
Agora, essa criança estende os braços na tua direção para te abraçar e tu retribuis com um abraço pleno de amor e de compaixão. E enquanto permanecem nesse abraço estreito e reconfortante, escuta e sente o que ela tem para te dizer, mostrar ou entregar. Pode ser uma palavra, uma frase, um símbolo, a primeira coisa que vier, e guarda-o na tua memória. Agradece-lhe, permanece nesse estado, agradece-lhe e diz-lhe que ela é parte integrante de ti, que estarás sempre disponível para apoiar, que contas com ela para te ajudar a acreditar em ti, a manteres vivos os teus sonhos e aspirações. Lentamente, vira agora a palma da tua mão direita para cima e deixa que nela pouse o símbolo, palavra ou frase que recebeste, mesmo que disso não tenhas tido consciência. E leva-a até junto do teu coração e integra em ti. Lentamente, ao ritmo de cada um, podem abrir os olhos e voltar ao momento presente, ao aqui e agora. Como se sentem? Tudo bem? Muito bem. Algum comentário, alguma situação, alguém que queira partilhar alguma, se não é preciso, como é evidente, isto é uma experiência pessoal intransmissível. Podemos avançar? Ou ias dizer alguma coisa, Mário? Vê lá. Ou alguém que queira dizer alguma coisa, estejam à vontade. Não. Ah, por isso vais ter mais PowerPoint. Não, está mesmo a acabar. Então, Está mesmo a acabar. Lembram-se como começámos, precisamente? Comecei por. Que horas são? Bem, comecei por afirmar que para este nosso encontro tinha um objetivo principal. Era que no final nos sentíssemos inspirados por nos termos conectado com a essência do nosso ser, por conseguirmos tornar fluido o nosso fazer e termos aprofundado e expandido a nossa consciência. Isto tem uma razão. É porque na vida existem três níveis. Ser representa a experiência fundamental de estar vivo e consciente. É a experiência que temos quando estamos totalmente centrados no momento presente. A experiência de nos sentirmos preenchidos e tranquilos nós próprios. Fazer liga-se ao domínio da atividade, da energia que flui através de tudo. E ter representa a relação que temos com todos os seres que nos envolvem no universo. Ser, fazer, ter formam um triângulo onde cada um dos vértices sustenta os outros. Nenhum deles está em conflito com os outros. E nas nossas vidas eles podem e devem coexistir harmoniosamente. As pessoas procuram frequentemente ter mais coisas, mais dinheiro, ter as condições ideais para fazer cada vez mais o que querem, acreditando que esta é a via para se ser feliz. De facto, as coisas funcionam de forma inversa. Primeiro, é preciso ser quem verdadeiramente se é, ser autor de si mesmo, para captar e entender o que é necessário fazer, para ter aquilo que cada um valoriza. E agora sim, vou compartilhar, vou
interromper o compartilhamento. 4, 2. E estou ao vosso dispor, ou Pedro, ou não sei o que, como querem prosseguir ou avançar. Pedro, Mário, digam de vossa justiça. Então, obrigado, deste aqui grandes, a nível psicológico, grandes, vai ser preciso, todas estas questões, deste demasiada importância ao cérebro, porque o cérebro não é aí que se processam as coisas, é noutros níveis, mas aquilo que deste a nível psicológico foi de ouro, para nós mudarmos, porque todos nós temos aqui, não há nenhum que não tenha padrões psicológicos pré-estabelecidos. Agora, não sabemos como mudá-los, não é? E sabemos que há oportunidades, mas agora com estes trânsitos vamos ter mesmo de mudá-los, por isso. Então o que é que se pode fazer depois de mais assim, cada um de nós, para mudar os padrões de comportamento que estão cristalizados? Ou seja, é que todos nós aqui, acho que sem exceção, nos vemos como vítimas de uma situação. Como é que podemos aprender, por exemplo, sei lá, de uma maneira mais particular? Repara, de uma maneira mais particular, os exemplos que dei, no caso da vitimização, é de facto, tem a ver em grande parte, o significado. Portanto, há que ressignificar. E para ressignificar, há o poder das perguntas. As perguntas são de facto poderosas. Perguntas que colocamos a nós mesmos e perguntas que não nos levem a andar a remoer e a pensar no assunto. Porque é que isto me aconteceu? Culpabilizar, não é? E a culpabilizar, e depois quando vamos lá, A culpabilizamos, não é? Certo, certo. E isto são fenómenos, isto tem a ver com aquela situação de nós estamos habituados a, se eu encontrar aqui uma culpa, há de aparecer uma solução. Eu vou à causa do problema. Agora, as causas dos problemas estão muitas vezes para além da nossa capacidade de entender. Portanto, mais do que ir a procurar a causa do problema, se calhar vamos a ver o que é que pode funcionar bem. Noutras situações em que isto funcionou, como é que eu fiz? O que é que eu fiz? E procurar esses modelos de podem não ser de excelência, mas pelo menos são melhores situações em que desembaraçamos melhor das situações com sucesso. Passa muito por aí. Isso é bom, ou seja, se nós temos um padrão de trauma do passado e esse trauma vai atraindo sempre as mesmas experiências, não é? Vai Até que a atraindo, desculpa, vai atraindo, ou nós vamos atraindo porque nós vamos alimentando, nós focamos nisso. Nós focamos no pois, problema. E depois não podemos culpar ninguém. Não, isto são as circunstâncias, são os outros, são. Não, não. É o que é. E nós podemos até dar um significado diferente. Temos N exemplos de pessoas com limitações que nem nos passa pela cabeça e que nós, se as tivéssemos, dizemos assim: eu com isto, eu dava um tiro na cabeça porque não conseguia. E elas conseguem. se elas conseguem, eu também Qualquer um consigo, de não nós é? consegue. Agora, Ao não nível dos, significa que seja Então, fácil. Desculpa, Mário, diz. portanto, ao nível dos padrões mentais, nós podemos reeducar, Precisamente. certo? Certo. mas não é só mentalmente, porque mentalmente nós sabemos fazer as coisas, mas os pensamentos são ligados a emoções, a um trauma, a uma culpa, a uma memória. E a pergunta é como é que nós vamos livrar-nos, entre aspas, dessa memória, desse trauma de culpa, para ficarmos livres. Pela observação. Pode parecer tudo muito simples e muito banal, e dizer assim, então, mas é só pela observação. Quando eu sinto algo no corpo, basicamente há que distinguir emoções de sentimentos. E às vezes confundimos isto. Qual é As que é a diferença? emoções, as emoções são aquilo que nós sentimos de forma imediata e automática no corpo. Isto são as emoções. Ok? São reações, são as emoções. Os sentimentos já são a nossa interpretação das emoções, com base na nossa experiência, com base nos nossos filtros mentais, e são os sentimentos. E nós, quando sentimos as determinadas emoções, é importante estarmos atentos a elas. O que é que isto quer dizer? O que é que isto me quer dizer? Não significa que consigamos obter respostas imediatas. Não é? Mas o facto de estarmos atentos, estamos a abrir um campo de possibilidade para que a nossa alma
possa, se calhar, ter o canal mais desimpedido. Porque se nós nos concentramos no problema, estamos a criar ali uma carapaça de frequências várias que vão obstaculizar um processo, podia ser um processo de orientação por parte da alma. Eu estou a entrar aqui noutros campos, mas até para Não, contrapor sim. para, E esses para campos contra... deves entrar. É nesses campos que deves entrar. Não, não esses campos devem entrar, nós devemos entrar, Pedro, em todos os campos. Não devemos deixar nenhum campo de fora. Porque é importante cada um de nós perceber que, a nível fisiológico, há estes desenvolvimentos Sim, noutros exato. níveis. Pronto. E se Outros nós agirmos níveis. nestes níveis fisiológicos também, na nossa fisiologia, por exemplo, quando estamos. Se tu estiveres em baixo, se tiveres, estou a falar para todos, mas pronto, estou a ver. Se tu estiveres assim, põe-te nesta posição, por favor, só como exemplo, nesta posição, diz assim, eu estou muito feliz. Não dá. Não dá. Ou seja, é tão simples quanto isto. A nossa fisiologia, a nossa fisiologia tem um efeito psicológico imediato. Portanto, quando estamos em baixo, agora é preciso estarmos atentos. Quando vemos que há um padrão que se repete, pá, vamos mudar a fisiologia. Qual é a fisiologia? Como é que isto funciona mal? Eu normalmente fico assim, fico a pensar, fico não sei quanto. Então vamos mudar. Como disse o Mas, Einstein, a definição de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Certo? Portanto, vamos sair fora da caixa, vamos fazer de forma diferente e vamos ver. Nós não estamos aqui a ser deterministas. Se eu fizer isto assim, não. Experienciar. É o que é a vida, não é? É o palco da nossa vida, é experienciar. Vamos fazer de forma diferente e ver o que dá. Sempre abertos, a mente zen, a mente principiante, abertos ao que for. E agir. Então, Ricardo, o Ricardo podemos chama-se concluir Dr. que, Ivo. Diz. podemos então concluir que tudo começa pela consciencialização dos nossos padrões emocionais. Ora, Sem dúvida. Repara, tem que ser hoje em dia, quando se fala muito, fala-se muito no mindfulness, que foi buscar ideias do Oriente, do budismo e do Zen e tudo isso. Ao fim e ao cabo, estamos a fazer. Se eu tornar consciente, eu não me deixo envolver por. E ao facto de não me deixar envolver por, eu não eu não obstaculizo outras intervenções ou ações superiores, da alma, nomeadamente. Isso já nos está a dar propostas. Por exemplo, uma pessoa que tem um Saturno conjunto a Vênus. Pronto, karmicamente vai atrair aquela dor. Depois fica refém daquilo. E as minhas relações não dão. E a memória, não sei o quê. Mas isto tem que ser resolvido, não é? Então, Precisamente. ser resolvido é como é que eu vou apagar as memórias do passado? Ou seja, estou no passado, não é? E como é que eu vou ver o presente para uma abertura para uma nova relação? Ok? Tu não vais apagar as memórias do passado. Tu vais focar-te na solução para aquilo que te está a deixar num estado indesejado. Certo? Sim. E ao focar nessa solução, o caminho abrir-se-á naturalmente. Com mais ou Mesmo menos com as dificuldade. memórias do passado, aqui atrás, Diz, desculpa, mesmo com as memórias do passado. que são as memórias do passado. Nós atribuímos às memórias do passado um determinado significado. Exato. Certo? Se ressignificarmos isso que aconteceu, sempre dizer assim, olha, isto Ah, foi muito duro, isto foi muito mau, foram muito injustos para comigo. Se pensares assim, olha, isto foram lições que eu tinha de aprender. Isto se calhar era karma que eu tinha ainda mais atrasado. E isto permitiu-me, nesta altura, aprender algo com isto. O que é que eu aprendi com isto? O que é que eu posso fazer no futuro com base no que eu aprendi? E isto é ressignificar. Agora, sim, não estou a dizer que isto interessante. é fácil, não estou a dizer que isto é um processo que cada um faça sempre, pronto, está tudo resolvido. Não, como é evidente que não. E há padrões muito fortes e há situações kármicas muito fortes, mas que são lições, são oportunidades de aprendizagem. Por muito que nos doam, por muito que nos custem, mas são lições. Agora, depende da forma como nós as encaramos. Se as encararmos como coitado de mim, é sempre a mesma coisa, eu não consigo livrar-me disto,
é isso que nós estamos a dizer, é isso que nós estamos a pedir. Nós estamos a dizer, coitado de mim, eu não consigo livrar-me disto. Eu não consigo livrar-me disto. Eu estou a afirmar isto. Não é? Agora, se eu dizer assim, o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para sair desta situação? Não estou a dizer com isto, eu repito, e isto é quase, sei que estou a repetir muitas vezes, não significa que eu, por perguntar, eu estou numa situação difícil, e por fazer esta pergunta, que vem o Aladino e me resolve as situações todas. Não, eu estou a criar possibilidade. Posso naquele momento nem conseguir sair daquele estado, mas se calhar futuramente não caio nele com tanta facilidade, ou não atraio as situações que me colocam nesse estado. Ok? Ok. Isso leva-me a Muito uma, interessante. Então, mas isso diz lá, Mário. leva-me a uma questão que é, nós podemos fazer esse trabalho, não é? A ressignificação, por aí. Eu questionava. Depois, a outra questão é a influência, por exemplo, de um aspecto que nós temos no nosso mapa. E vamos ter aí. Mas não há, Mário, peraí, não há influências. É aquilo que o Ricardo explicou. A astrologia não há influências de fora. O que está fora é o que está dentro. Há Está bem, sempre livre-arbítrio. mas existe, ou seja, existe essa Não há tensão. influências. Não, não há influências. Quando há um trânsito, ele apenas vai trazer à superfície o que tens dentro de ti. Portanto, o trânsito é para trabalhares, por exemplo, com um terapeuta como o Ricardo, a ressignificação dessa dor do passado e estar aberto ao futuro. Porque se o Plutão não passar por aquilo, ficas sempre agarrado àquela dor. Portanto, não há influências. Calma. Há sincronicidades. Então, nós temos sempre a liberdade, não é? Mas o que eu, o E que eu estava a isso, tentar, o que eu estava a tentar dizer é o seguinte: imagina, pegando o teu exemplo, uma conjunção de Saturno a há Vênus, Vênus. eu vou ter sempre essa energia. Enquanto não a trabalhares e não a Ah. modificares. Então, por um Ou lado, tenho, seja, por um lado eu tenho essa, por um lado por um lado eu tenho essa conjunção, não é? Tenho essa energia. Por outro lado, tenho a ressignificação, sim, certo? o Saturno conjunto a Vênus, que é um karma do passado, mas na astrologia humanista e transexual é para a pessoa tomar consciência e fazer um processo terapêutico para curar essa Vênus. E o processo terapêutico pode ser feito com um terapeuta como o Ricardo, tem essas chaves e nós depois fazemos o resto do trabalho. Agora, se tu não fizeres um processo terapêutico, vais morrer tal como nasceste. Por isso é que o estudo da astrologia é para o autoconhecimento e para a evolução. Agora, se eu tenho aquela dor, está indicada naquele aspecto, se eu não trabalhar, eu já vi mapas de pessoas com 70 e tal anos que estavam tal e qual como nasceram. Tal e qual. Mas a minha Tal e questão qual. é: será que esse trabalho de ressignificação vai aliviar, de certa forma, aliviará esse aspecto? Claro, vai curar esse aspecto. Curar? Sim, cura. Mário, se me permites, é assim, quando estamos a falar de ressignificação, significa que estamos a dar um outro significado. Ora, imagina que tens como estavas a dizer há pouco, uma conjunção qualquer, portanto, há ali uma situação que vens, seja kármica, seja o que for, que te faz viver a um padrão que repete, que acontece frequentemente, atrai, seja lá o que for, que não é o que tu desejas. E atrás, e tu podes dar-lhe um significado, que é o teu significado padrão, não é? E com esse significado que tu lhe dás, tu sofres de certa forma, sentes-te mal. Se tu lhe deres outro significado, ou ressignificares, tu passas a ver aquilo de uma outra perspectiva. E aquela situação que antes te provocava desconforto, dor, seja o que é que for, até te pode doer, até te pode, mas não te causa sofrimento. São coisas diferentes. Uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento. Duas pessoas diferentes podem receber o mesmo impacto e ambas sentem a mesma dor, o mesmo nível de dor. De 1 a 10, sentem 8. Agora, uma pode sofrer muito e a outra pode sofrer menos ou mais. Mas,
Mas a ressignifica, quando nós interpretamos o mapa, é para precisamente tomar conta dessa percepção, disso tudo, desse karma, e depois começar um processo terapêutico. Para isso é que serve a interpretação do mapa, não são influências exteriores. O mapa, o que está fora é o que está dentro, portanto não são influências, nem tendências, nem nada. Por isso é que, depois de ver o mapa natal, vem a terapia. E vem a terapia, se eu tenho o Saturno com o a Vênus, eu vou ter uma dor ligada às relações. E provavelmente já me aconteceram uma data delas que vão bater naquele ponto. Mas há uma progressão que permite a cura. Então, mas eu tenho que ir a um terapeuta. Por isso é que está aqui o Ricardo. Ou seja, se eu não tratar isso, aquilo fica sempre na mesma. Eu tenho uma ferida na perna, bati quando era pequenino. E cochei, 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 todos me passam à frente. Se eu não curar a dor, vou dizer, olha, todos me passam à frente, nasci assim. Mas os terapeutas servem para isso. Por isso é que ele está cá. Para agora que vai haver gestantes, isso é a oportunidade de cura de muitas coisas. Mas como é que nós curamos as nossas tralhas emocionais e as nossas tralhas mentais? Óbvio, é com a nossa. Ou temos uma grande visão interior, ou temos com a ajuda de terapeutas que nos permitem depois nós trabalharmos sobre isso. Agora, se eu tenho Saturno na casa 1, sou pessimista em relação à vida, pá, é claro que eu tenho que mudar esse padrão. O Saturno na casa 1 é um Saturno em Carneiro, mas também é uma aprendizagem de novas condições. Por isso é que estão cá os terapeutas, está cá o Ricardo, na ressignificação dos nossos padrões kármicos. Aliás, o próprio mapa dá uma estrutura psicológica que ela não é, não há aqui determinismo nem fatalismo, há uma tomada de consciência que depois nós vamos modificar. Por isso é que o karma transforma-se em dharma, eu não é? Então, por isso é que temos a hipótese de ter terapeutas que nos vão ajudar, como o Ricardo. Mais perguntas? Então a Marisa, que ela fala sempre tanto, ela está ali. Marisa, põe lá uma pergunta. Ela fala sempre, a gente tem que contê-la. Quase todas a gente estou a brincar. Não está cá a Jatina? Ou a Marília. A Marília era interessante ela fazer uma pergunta. Olha, ó Pedro, Sim. era para perguntar ao Ricardo sobre o Ah, que falámos. Ahm, liga a câmera, António. Estás à espera de quê? não é que eu estou aqui com o Mário porque, pá, Ah, então aparece ao pé do Mário. Não está galinhas, não está nada, não, portanto. não, pá, isto tem que. Já me estás a Mário ver tem ou não? 250 galinhas. Já, Então já. vá. Perfeitamente. A questão, eu estava a pensar no que tivemos a falar sobre essa questão. Ahm, ou seja, por vezes deparo-me com essa questão que é o porquê das coisas acontecerem. Será mesmo importante então decifrar o porquê ou passar realmente para os resultados, independentemente de que porquê levou a isso? Não sei se estou-me a fazer entender. Perfeitamente, perfeitamente. Repara, a questão, como eu disse há pouco, o porquê concentra, foca-nos no problema. Certo. E o que nós queremos é focar-nos na solução. Em Isso. vez de porque é que isto me aconteceu, porque é que isto me levou a fazer isto, ou porque é que eu fui conduzido até aqui, perguntar, pôr a questão como, como é que isto, desculpa, em vez do porquê, para que é que isto me aconteceu? O que é que eu tenho a aprender com isto? Certo. E aí já estamos não focados no porquê, no qual foi a causa e a remoer, mas onde é que isto me vai? Isto aconteceu-me. E, vai levar para o objetivo, não é? O objetivo, onde é que isto me vai levar? Isto, e é importante pensarmos que tudo o que nos acontece tem uma oportunidade de aprendizagem. Certo. Portanto, e é preciso também, é preciso ter isto presente, porque se a pessoa não, isso É não preciso for uma aceitar. realidade para a pessoa, é dizer, pá, isto é um fatalismo, é um acaso, portanto, agora, para quem acredita que tudo o que me acontece, ou que tudo acontece a qualquer um, é uma oportunidade de aprender algo. Sobretudo se é alguma coisa que é doloroso e que é desafiante. Quanto mais desafiante,
maior é o potencial de aprendizagem. Porque quando as Calma, coisas, calma, repete outra vez. quanto mais desafiante é uma situação, maior o potencial de aprendizagem, Então, pronto, palavras, mark my words. Claro, certo? quanto mais desafiante, portanto, há uma oportunidade de aprendizagem em algo que é muito desagradável, é isso? Sim, sim, mais desafiante nesse sentido. Portanto, é desafiante, normalmente é desagradável. Porque quanto mais, se tudo nos correr bem, se estiver tudo bem a fluir, o que é que nós aprendemos com aquilo? Pouco. Nada. A nossa tendência vai ser encostarmos e não evoluímos, estagnamos, porque não há, não temos de fazer nada, as coisas fluem. E nós sabemos que não é assim. Portanto, agora não significa que, então eu quero é que a vida seja difícil e que tenha aí que as Está desgraças sempre todas a que é para aprender, não aprender. é? Não, não. Vamos lá com calma. É tentar fazer o nosso melhor e estar o mais equilibrados possível. Depois, quando surgem as situações, e elas mais tarde ou mais cedo surgem, a vida encarrega-se disso, quando elas surgem, olhar para elas e não ir à procura do epá, porque é que me aconteceu isto? Ou isto aconteceu a mim. Lá está. Isto não me aconteceu a mim. Isto aconteceu para mim. Isto aconteceu para eu poder aprender algo com isto e poder melhorar e poder evoluir. E o importante disto é, quando nos acontecem as coisas, nós fazermos estas, colocarmos estas questões. Porque isto é tudo muito bonito, nós estamos agora a falar aqui, e PowerPoints, fantástico, não é? E saímos todo. Agora, quando sairmos daqui e formos fazer qualquer coisa e as coisas não correrem como nós queremos, será que aplicamos isto? E é por esse, é com essa rotina, com essa aplicação, com essa disciplina, que depois as coisas começam realmente a acontecer. Porque senão são teorias, vem nos livros, é muito interessante, é muito, Ah, mas depois na prática, pá, isto não funciona comigo. Não funciona comigo ou eu não estou a aplicar de forma diligente e a aproveitar as oportunidades todas. há Luís uma Pedro, desculpa. coisa, a astrologia e os trânsitos dão-nos o porquê e o tempo e a natureza, mas agora a atitude e o conhecimento psicológico, isso já é preciso ir a um terapeuta psicológico, que é o caso do Ricardo e outros, não é? Que tem Pois, o e Ricardo. tem isso, por exemplo, eu tenho um trânsito Saturno na Vênus, perdi uma relação e fico, ai, perdi, aconteceu, mas o quanto isso, o que é que eu vou aprender com isso? Ou vou ficar na eterna perda e ficar num luto, ou então vou aprender algo com isso, vou aprender para a prova. Eu já tenho aquela aprendizagem, portanto, tudo é possível, tudo acrescenta uma aprendizagem. Portanto, a astrologia e a ciência esotérica dizem que não há nada ao acaso e que tudo nos dá uma aprendizagem para a próxima oportunidade. Eu vou ter uma próxima relação, vou, mas ainda vou com a bagagem psicológica do passado ou aprendi alguma coisa. Por isso é que a terapia, aquilo que o Ricardo está a encontrar, é inovador. Ou seja, em vez de estar a remoer a nossa mente, não sabemos o porquê, mas algum significado teve, não é? A astrologia dá-nos isso. Agora, o que é que eu tenho daquela lição? O que é que eu vou aprender? Isso é a atitude libertadora. O Viktor Frankl fez isso. Quer dizer, chega, não é? Agora, a nossa mente é fechada, muitas vezes limitada, nós não vemos, então precisamos de um terapeuta para nos abrir assim e depois começar a trabalhar sobre nós próprios. Nós somos os melhores terapeutas, mas precisamos do empurrão sobre nós próprios. Ricardo, Deixa-me só, deixa-me só aí um pormenor, que só para. Quando nós colocamos a questão de, em vez do porquê, é o como e para que é que isto me aconteceu, para que é que isto me aconteceu, é importante também não racionalizar, porque depois senão caímos no mesmo erro, que é começar a remoer à procura da resposta imediata. O outro era o porquê. Porquê é que isto me aconteceu? E andamos ali a remoer porquê, terá sido disto, terá sido daquilo, o que é que eu fiz, o que é que não fiz. Tará. Esta é uma atitude que não leva a lado nenhum, só nos afunda cada vez mais. Quando nos concentramos na solução, também não devemos avidamente tentar encontrar uma solução racional. Às vezes já dormi sobre o assunto. Ora, nem mais. O povo é sábio e sabe. Muitas vezes é mesmo isso. Portanto, procurar para que é que isto me aconteceu? Mas depois ficar por ali. Não andar ali. Porque senão temos outra vez a parte. Olha, temos o Mercúrio. Aquele Mercúrio desalmado que anda ali.
e nós queremos precisamente, e o momento é. Ricardo sabe mais esoterismo do que ele disse. Ele foi por questões ditas, entre aspas, científicas, mas foi por chamar a atenção. Ele sabe muito mais esoterismo e espiritualidade do que ele disse. Mas reparem, mas o importante, eu acho que o importante é tornar estas coisas à luz daquilo que o conhecimento científico a que já consegue chegar lá, para as tornar credíveis. Porque senão estamos a falar também de no Eles não ar. precisam. Todo o pessoal é esotérico. Certo, Já certo, sabe está bem, que mas a eu também não energia do sabia corpo com mental, pessoas exatamente astral. que vinha falar. E quando há pouco me falavas do cérebro, é claro que nós sabemos que acima do cérebro há uma mente inferior, há uma mente superior, há uma intuição. Sabemos que há todos esses patamares. Mas Ah, aqui, com os pés na terra, nós temos um cérebro. E se nós não cuidarmos e não o orientarmos, se calhar somos mais obstáculo do que mas eu já alavanca estou de para vitamina B12 e magnésio. Portanto, é tudo o que eu vitamina disse. B12, pois, porque a verdade é que nós, pá, temos um corpo, temos reações, Mas até a temos própria atitudes. saúde do corpo depende de boas ou más atitudes espirituais, a nível espiritual. Ok, Fizermos ginástica ou dormirmos bem, isso depende também da nossa paz interior e mental. Então, diz uma coisa, Ricardo, tu fazes coaching, não é? Faço coaching, Ou certo? seja, que fazes em casos particulares, vais dando aconselhamento particular, é isso? Eu faço sessões de coaching, e isto passa por. Estou a trabalhar via Zoom atualmente. E pronto, basicamente é isso. O que faço normalmente é ter uma conversa com a pessoa, sem qualquer compromisso, uma conversa curta, só para perceber, tanto a pessoa como eu, perceber se há condições para fazer realmente sessões de coaching, e depois a partir daí logo se marca. E basicamente eu posso dizer que quem vem a uma sessão de coaching vem com um objetivo. Eu quero qualquer coisa. Eu quero. Eu tenho medo de aranhas, faz conta. Eu tenho problemas relacionais consecutivos, e pronto, e a partir dali há um desenvolver, este é um objetivo. Então, isto é o que quer. Identificamos o estado em que a pessoa está, que é um estado a partir de indesejado, e o estado desejado onde a pessoa quer chegar. E a partir daí há todo um processo de desenvolvimento, e pronto, é uma coisa muito simples, é muito baseada na estrutura, não no conteúdo. Ou seja, as sessões feitas, muitas vezes, eu nem sei, ou quem trabalha em coaching neurolinguístico, não sabe muitas vezes, não precisa de saber se é um problema com a pessoa X ou com a pessoa Y, é um problema com uma pessoa. E é uma situação, e a pessoa vai desenvolvendo sem entrar em conteúdos. Ou seja, há uma preservação muito grande da pessoa que está a ser acompanhada. A preservação em termos de exposição. Mesmo estando só um para um, não é? Não estamos a falar em público. Metes nas estruturas psicológicas e não na relação em si. Isso mesmo. Boa, muito interessante. Interessa é a Então, estrutura. neste momento estás a atender só por Zoom, é isso? Só presumo. Pois, pronto, não Então, tenho condições de como é entrar. que, se uma pessoa quiser contratar, como é que Pá, Eu, faz? eu, eu tenho aqui tenho aqui um número que é um número fixo, mas que pode ser utilizado para o WhatsApp. Eu posso pô-lo aqui no, no chat. Então, Aqui. quer dizer que tu ofereces uma consulta aqui ao pessoal, é? Eu sim, uma primeira conversa falo sem problema nenhum. Não será uma consulta, estamos a falar de 10 ou 15 minutos, numa primeira conversa, só para perceber o que é que se vai fazer. E as pessoas perceberem os moldes em que elas são feitas. O Ó, Mário quer, né? Ele tem anos na casa 5. Eu também. 21082108242. E aqui, epá, isto via. Tens de ter um PowerPoint no final com o contacto. Eu por acaso tinha, mas não coisa. Mas eu ponho, está aqui, eu estou aqui a pôr no. Olha, 210824212. É este mesmo, é este número que está. E Isto fica na devia ter. gravação, não é, Mário? Diz, desculpa. Não está cá nada. Não, estou a fazer, estou a escrever. Agora Ah, sim. ok. O WhatsApp é Via 210 WhatsApp. 82 42 12. Ok. E É uma pronto, mandei primeira. uma mensagem, disse, olha, gostava de falar, e pá, logo marcamos e quem estiver interessado, e depois logo se avança, vê, porque é importante perceber também o que é, porque o que é, como é que as coisas decorrem, não é? Porque senão.
Mas Então, como tenho, é que tenho os maior. trânsitos com o Urano em Gêmeos e com o Neptuno, ou seja, é uma altura de deixar toda a cangalhada para trás. E se nós já assim já sabe Deus, não é? Como é que são as coisas? Andar para a frente com tudo isso é já difícil. Com mais estes trânsitos vai ser uma cangalhada, vamos cair estatelar-nos todos. É, mas, Precisamos dessa mas sobretudo terapia. manter. Atenção, o Ricardo tem Vênus em Câncer, portanto, à partida na casa 4, que dá à partida um terapeuta nato. Não, isto, olha, É e o ascendente. importante e aquilo que eu acredito realmente é que cada um tem os recursos necessários para ser bem-sucedido. Cada um tem os recursos necessários. Vais, epá, mas como é que eu vou? Cada um tem. Todos nós temos. Cada um tem os recursos necessários. O meu papel e aquilo que eu tenho desenvolvido é ser um facilitador desse momento. Ah, é isso, já percebi. Mas é a pessoa que percebe, é a pessoa que entende. Eu não sou, nem quero ser, fazer aconselhamento, nem mentoria, nem esse tipo todo, porque para isso exige perceber desse assunto. Imagina que há alguém que vem com um problema de relacionamentos. Ora, é preciso ser alguém que esteja habilitado e que tenha estudado o assunto dos relacionamentos. Não é aqui não é a ideia. Tanto faz que a pessoa venha com relacionamentos, ou que venha com medos, ou com fobias, ou seja o que for. É ajudar a pessoa a perceber o que é que pode fazer para alterar esse estado indesejado. E ajudá-la a perceber é indo buscar recursos que tem dentro de si, que nem sabe que tem, aceder a esses recursos para poder pôr em prática. Às vezes resulta, outras vezes não resulta, isto não é nenhuma panaceia, depende das pessoas, depende do trabalho de cada um, mas o meu papel é esse, é ser um facilitador. Estou-te a ouvir falar mentalmente. Bem, então, mas pronto, o pessoal aqui, eles costumam falar mais, mas pronto, é a primeira vez que vens, nunca tiveste nenhum almoço, eles abrem-se mais ao almoço, depois de 30, 10 imperiais, pronto, aí já começa o inconsciente a falar, O inconsciente, olha, estás a tocar em um ponto importante. É que então, este trabalho é muito feito com o inconsciente. A maior parte dos nossos comportamentos, tem a ver com motores inconscientes. E a ideia é trazer esse inconsciente à consciência com a conversa para que a pessoa possa identificar e perceber realmente o que pode estar a limitar, ou seja o que for. Muito bem. é, Não sei se há mais alguma coisa. Ricardo, já toda a gente ficou com o número, amanhã tu atendes quantas chamadas ao mesmo tempo? É uma de cada vez. Eu Ah, é? sou adepto de fazer uma coisa de cada vez, tentá-la fazê-la bem ou pelo menos o melhor possível, mas uma de cada vez. Pronto, está bem, é assim, então pronto, já tenho o contacto do Ricardo. É isso, estejam à vontade. Estamos agora numa altura de grandes terapias, de grandes mudanças, grandes curas, os trânsitos assim ditam e pronto, e assim o céu quer, como é que é? Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Neste caso, os trânsitos mandam e o livre-arbítrio vem e os psicólogos aparecem, e terapeutas. É assim. Então, Mário, queres dizer mais alguma coisa? O Mário é o nosso Big Boss, ele é o Não, quero leão, agradecer ao Ricardo, gostei muito. Muito não é? Ah, bem. Obrigado. e Tu, pera, não queres concluímos convidá-lo para o jantar, ao almoço, dia 21? aquela parte inicial do cérebro. Ah, agora já não me recordo aquele exemplo que deu do Einstein, de tocar violino, não era? Como é que se Sim. chamava aquela parte? Eles chamam aquilo o ômega, faz um símbolo ômega. Aula. Pois. Eu dou aulas de piano, Ah, que eh, giro. e, portanto, o início, as pessoas, tenho mãos, mexo os dedos, mas não tenho consciência. Eu costumo dizer aos miúdos: a tua mão é uma mão de pato, tem aqui uma membrana, porque Muito bem. os dedos não têm dependência uns dos outros. E eles ficam muito. Ei, pois é. Portanto, é uma educação total do cérebro. É. Então, Eu acho que é uma volto a tomada de dizer, consciência, uma tomada de consciência, por exemplo, do quinto e do quarto dedo, que são os dedos mais difíceis, não é? Em cada mão. mas atenção,
O Ricardo falou de uma coisa que é a neuroplasticidade, o que prova que pessoas que tiveram graves lesões, pela força de vontade, características espirituais, reconstruíram totalmente. Portanto, as coisas começam noutros planos, tomadas de consciência. Depois é que se o indivíduo for viciado em alguma coisa, tem as estruturas neuronais para um lado, mas ele pode construí-las pela vontade para o outro. Agora, o cérebro é apenas uma aterragem. As coisas passam-se noutros planos e para isso é que vêm estas questões de abertura psicológica que nós não temos conhecimento. Eu nunca me tinha passado pela cabeça que eu posso ver os problemas com uma possibilidade de aprendizagem ou, de facto, em vez de estar a matutar e porquê a vitimizar, isto é uma possibilidade de aprendizagem, não é? Mas mesmo Falta mesmo ao nível físico do cérebro, quando uma área é afetada, essas funções passam para outra área. é supliência, chama-se isso supliência, o que mostra claramente que nós, a nível espiritual, temos possibilidades ilimitadas. Mesmo aqueles que têm mãos de batom podem se tornar grandes pianistas. Aqueles casos das pessoas que, na sequência de um acidente vascular ou uma coisa assim, que perdem a capacidade da fala, há ali zonas que controlavam isso, que elas ficam efetivamente danificadas. Só que o cérebro depois consegue, através de outras zonas, reconstruir e fazer. E isto é só para dar o exemplo de que nós, nos nossos comportamentos indesejados, por exemplo, eu não consigo deixar de comer bolos a seguir à refeição. Eu quero, mas quando abro a porta do armário, pumba, já fui. Não é? Coisas tão simples quanto isto são comportamentos que estão enraizados, não é? E que podemos alterá-los se quisermos. Portanto, é Então, possível modificar pela neuroplasticidade, modificar determinadas compulsões. Vá. vá, Obrigado mais uma vez e um Tchau. abraço Obrigado. grande. Tchau. Vá, boa noite. Mário, és tu que fechas e abres, aceita. Sim.